Meus amados irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Nosso irmão Geraldo Paz, ele fez a leitura em Lucas, no capítulo 16, versículos de 1 a 13. Lucas 16, de 1 a 13. Glória a Deus. Eu não vou fazer a leitura novamente, por ser uma leitura bastante extensa, mas eu queria ler aqui com os irmãos, ao menos o versículo de número 8. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, Lucas 16, 8. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Amém? Você está, curve a vossa cabeça. Que o santo, maravilhoso e justo Senhor, eis aí a tua palavra, Pai. Fala conosco, ó Deus, tem misericórdia de nós. Alimenta a tua igreja, Senhor, com a tua graça. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando nós nos deparamos com essa parábola, conhecida como a parábola do mordomo infiel, ela parece, não é, ser um texto bastante complicado em alguns pontos, em alguns aspectos. Inclusive, ele gera uma certa controvérsia. Por exemplo, quando nós olhamos para essa parábola do mordomo infiel, nós vemos que este mordomo, ele estava sendo acusado, e a acusação seria dissipar os bens do seu senhor. Observe que um mordomo naquele tempo era um gerente, era um administrador dos negócios. Então, quando você era dono de várias propriedades, você colocava um mordomo para que governasse ali uma determinada propriedade, ou um grupo de propriedades ou de áreas. Só que este mordomo em especial, ele é acusado de ser negligente no seguinte sentido: a expressão que aparece aí é dissipar os bens. Alguém talvez olhando para esse texto, já aí no primeiro versículo, talvez pense assim: não, este mordomo aí seria ladrão, porque ele estava desviando os bens do seu senhor. Mas não é este o significado deste versículo. Quando a gente entende o contexto, nós vamos ver o seguinte: se ele tivesse de fato roubando o seu senhor, a pena neste caso seria no mínimo a pena de prisão, ou ele seria obrigado a devolver. E se fosse roubar literalmente, a Bíblia traria de fato essa expressão de que ele havia roubado. Quando se fala dissipar os bens, a melhor tradução, a melhor interpretação, portanto, seria: ele estava na verdade sendo acusado de desperdiçar os bens, ou não estava fazendo direito o negócio. É como um gerente que estava sendo negligente, estava dormindo no ponto, a empresa não estava crescendo porque ele estava fazendo os negócios de qualquer forma, de qualquer jeito, sem devido cuidado, estava fazendo de forma relaxada. Ora, se ele estava sendo negligente, portanto ele estava sendo aquela pessoa que desperdiça do tempo, desperdiça do patrimônio, ou seja, aquele patrimônio daquele dono poderia estar ali crescendo, e no lugar de estar crescendo estava parado, ele podia estar tendo algum tipo de prejuízo. Quando o dono soube daquela situação, alguém trouxe isto aos seus ouvidos, a condição daquele mordomo seria que ele ia prestar conta, ia encerrar ali os negócios e provavelmente seria demitido da sua função. E é interessante, meus amados irmãos, quando a gente olha para a posição do negligente na Bíblia. O que é negligente? Negligente é aquela pessoa que deveria fazer alguma coisa e não faz, ou se faz depois de muito tempo, não faz no prazo que foi acertado, faz de qualquer forma, faz de uma forma que venha trazer algum
sabor. Algum irmão lê para nós Provérbios 18:9? Provérbios 18:9, para ver o que a palavra de Deus nos diz sobre a questão do negligente. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Amém. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Ou seja, quem é negligente, por tabela, é uma pessoa que acaba também gerando algum tipo de desperdício. E o desperdício ele acontece como, por exemplo, você está na sua casa, deixa todas as luzes acesas em todos os quartos, sem necessidade. Isso é uma forma de quê? De desperdício. Você está jogando fora. Se eu sair e deixar uma torneira aberta, é outra maneira de desperdício. Hoje as empresas, elas buscam o que chama-se de eficiência total. É evitar esses pequenos desperdícios, porque isso no decorrer do ano, quando somado, gera volumes enormes, seja na administração privada ou seja na administração pública. Uma vez eu estava conversando com o pastor Carlos Eduardo, e ele me disse que quando assumiu lá a função que ele está atualmente lá no IF, ele disse que foram economizados milhares de reais simplesmente porque eles fecharam as torneiras da água. Ou seja, havia muito desperdício de água. Quando eles começaram a controlar esse desperdício, a economia foi em milhares de reais, e esse dinheiro pode ser utilizado para as outras coisas. Veja, uma questão simples. Ou seja, quem estava antes como gerente estava sendo o quê? Negligente. E o negligente é irmão daquele que desperdiça. Aí eu pergunto, Jesus mandou desperdiçar alguma coisa? Não. Qual era a postura, portanto, de Jesus diante dessa questão? Não é? Muito pelo contrário, quando nós vamos lembrar, por exemplo, da multiplicação dos pães e dos peixes, não é? Jesus teve todo um cuidado para que o que sobrasse ali não fosse o quê? Desperdiçado. Para que não fosse desperdiçado. Alguém lê para nós João 6:12? João 6:12. João 6:12. Glória a Deus. E quando estavam saciados, Sim. disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Olha aí, olha o cuidado de Jesus, não é? E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Jesus, que poderia multiplicar o pão quantas vezes quisesse, teve o cuidado de não desperdiçar nada. Aí eu, que dependo de Deus para tudo, até o ar que eu respiro, eu quero ser um desperdiçador, eu quero ser um gastador, né? Então, meus amados irmãos, quando este mordomo começou a perceber que seria demitido, o que foi que ele fez? Ele ficou como estava ou ele correu para colocar o trabalho dele em dia? E aí, o que foi que ele fez? Ficou como estava, vou ser demitido mesmo, ou eu vou fazer alguma coisa? Não, ele disse, eu vou fazer alguma coisa. Espera aí, eu vou fazer alguma coisa, eu vou correr para colocar o trabalho em dia. Vou, vamos dizer assim, pegar aquilo que está atrasado e tentar organizar de alguma forma. E aí ele bolou uma estratégia. Mas antes de falar da estratégia desse mordomo, né, que estava prestes a ser demitido, precisava prestar contas ao seu Senhor, nós vamos ler um texto aí de Romanos 12:11. Romanos 12:11. Outro irmão bem forte. Romanos 12:11. Glória a Deus. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Muito bem. Não sejais vagarosos no cuidado. Ah, meu irmão, olha, seja no trabalho, seja na igreja, ninguém aguenta pedir uma coisa 10 vezes, aguenta? Você pede uma pessoa, fulano, vez, 10 vezes, e a pessoa não responde.
você fizer isso, não é? Se for dentro da igreja é muito ruim. Se for no trabalho, pior ainda. Porque a pessoa começa a ser visto como um funcionário que está ali encostado, que está deixando as coisas para depois. E o risco de demissão é muito alto. Então, depois é aquela história. Não adianta reclamar porque foi demitido, porque foi substituído. Quando esse gerente se percebeu encostado demais, e isso chegou até os ouvidos do seu senhor, não é? Ele correu e procurou colocar as coisas em dia. E observe, Provérbios 21:5 diz: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Por que isso, irmão Ronaldo? O que é a pessoa diligente? Diligente é aquela pessoa que procura fazer as coisas ou no prazo, ou até mesmo antes do prazo, para não acumular serviço, seja no seu trabalho, seja no seu ministério. Não deixe as coisas para a última hora. Observe, a nossa festa é no final do ano, e nós, do Jubileu de Ouro, né, a festa de 50 anos na igreja, e nós já estamos organizando, porque eu sei que se eu deixar para o mês de outubro, vai ser a mesma coisa que uma festa que vem sendo planejada desde janeiro. É claro que não. Então nós temos que ser diligentes, tanto na obra do Senhor, quanto no nosso trabalho secular. Porque se você não é diligente, você vira apressado. O que é o apressado? É aquilo que toda a vida dele está na urgência. Toda a vida dele está na urgência. Ele não tem tempo para nada. Irmão, se uma pessoa chegar para você e disser: eu não tenho tempo para nada, pode ter certeza, é desorganizado. Porque se você pegar a agenda dessa pessoa e pegar a minha, eu garanto que eu faço mais coisa. E ainda assim tenho tempo. Mas por quê? Porque a gente precisa ser organizado. Tem que ter uma agenda organizada, tem que estar programado para as coisas. As coisas não podem ser feitas assim de supetão, não é? Porque cada pessoa dentro da igreja tem as suas atribuições e tem as suas responsabilidades. Então tudo isso é preciso que haja um planejamento. Imagine se todo o conjunto aqui quisesse ensaiar o dia que quisesse, ou a hora que quisesse. Virava uma desordem, virava uma bagunça. Por isso que a gente tem ali um calendário, a gente já coloca antecipadamente, para os irmãos já irem se programando, organizando as coisas. Então a prudência, a diligência, ela nos leva a um estado que a Bíblia chama de estado de abundância, de ter sobrando, de ter para ajudar as outras pessoas, porque você não está deixando as coisas de última hora. Quer se preparar para um concurso público? Amém, é uma bênção. Então começa a estudar agora, não espera o edital sair. Quando o edital sair, eu vou começar a estudar. Não, qual é o concurso que você quer fazer? Um concurso para dar o FPB, por exemplo, que vai ter agora. Já tem gente estudando para esse concurso há um ano atrás, porque a pessoa foi mais diligente. Não é que quem começa a estudar agora não vai passar, mas é mais difícil, porque você já está concorrendo com alguém que já está há mais tempo se preparando, já se organizou antes. Então tudo isso faz parte da nossa organização, da nossa diligência. E eu quero, como pastor local, como dirigente local, que a igreja do Senhor cresça, que a igreja do Senhor prospere. Glória a Deus. E para isso os irmãos precisam ser diligentes no seu trabalho, nas suas responsabilidades, não é? Que a gente pare de transferir a nossa culpa dos nossos fracassos, tem que transferir: a culpa é de Deus, a culpa é do diabo. Não, a culpa é sua. Transfira para você mesmo a responsabilidade. Chame o feito da ordem da sua vida. Meu Deus, o que eu quero para a minha vida? Olha, irmãos, tem gente que tem um perfil de ser empregado, e tem gente que tem um perfil de ser empresário, e tem gente que não conhece bem o seu perfil. Tem gente que, por exemplo, trabalhou a vida toda como empregado e foi demitido, não arranja emprego de jeito nenhum, aí abre um pequeno negócio, aí quando pensa que não, aquele negócio começa a crescer, e aí prospera, transforma aquilo ali numa coisa grande. Ou seja, ele já podia ser um empresário há muito tempo, ele tinha um tino para empresário,
seguinte: rapaz, eu não vou me limitar não. Hoje eu sou frentista de posto, mas será que dá para ser algo melhor? Dá para fazer algo mais? Não é? Será que dá para fazer uma faculdade? Hoje, irmão, está muito fácil fazer faculdade. Hoje você, não é, irmão Geraldo? Hoje as portas estão abertas. Antes era uma dificuldade. Antes só tinha a Universidade Federal, pouquíssimas vagas. Hoje tem universidade em toda esquina. Hoje você faz universidade em casa por EAD. Você vai na universidade uma vez, fazer uma prova uma vez por mês, né? Então as facilidades hoje que a tecnologia permitiram foi também para que a igreja crescesse e para que o povo de Deus começasse a ficar atento, a ficar esperto. E por isso que nós focamos nesse texto, porque muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Olha, não é que Jesus quis dizer que era sempre assim. Jesus, na verdade, estava dando um alerta para a igreja para que não fosse assim, chamando a igreja para se preparar para aquilo que Ele tem preparado para a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Observe outro ponto muito importante, não é? Pessoas, independentemente da profissão que você escolha, independentemente do trabalho que você escolha, nunca queira ser um isolacionista, como eu gosto de chamar. Isolacionista é aquela pessoa que diz: eu faço tudo, eu trabalho sozinho, né? Não ajudo ninguém, também não preciso de ninguém. Muito pelo contrário, seja alguém comunicativo, que esteja, por exemplo, ajudando as outras pessoas. A melhor forma de você aprender, por incrível que pareça, é ensinando. Então, quando você ensina alguém, você mesmo está se capacitando, está se instruindo. Glória a Deus. Aprenda a se relacionar bem com todos. Jesus teve esse cuidado. Jesus falava com todo mundo, com prostituta, com mendigo, com rico, com pobre, com milionário. Glória a Deus. Tenha prudência, portanto, no trato com as pessoas. Olha o exemplo de José de Arimateia. José de Arimateia, ele foi usado para duas coisas, né? Porque o nome dele era José de Arimateia, porque o nome dele era José e ele era da cidade de Arimateia, que era uma cidade que ficava ali uns 30 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Então José, desta cidade chamada Arimateia, ele, como, não é, um tribuno, vamos dizer assim, ele teve uma importância fundamental, porque foi graças a José de Arimateia que ele conseguiu resgatar o corpo de Cristo. E não só isso, ele ofereceu o próprio túmulo dele para que Jesus fosse sepultado, cumprindo a profecia de Isaías 53, que diz que Jesus seria sepultado com os ricos, ou como rico. Glória a Deus. Porque um túmulo cavado na rocha, só quem tinha era quem fosse muito rico. E a profecia se cumpriu literalmente. Glória a Deus. Se você observar, isso está lá em Mateus 27, 57 a 60. Mas observe, se Jesus dissesse: não fala com o rico não, eu não me meto com esse povo não, porque esse povo aí é muito arrogante, não é? Imagine se Jesus só levasse o evangelho para os povos. E a Bíblia diz que José de Arimateia era discípulo de Jesus, portanto uma pessoa convertida, alguém que de fato tinha recebido a Cristo. Então, meus amados irmãos, aquele homem, aquele mordomo, ele teve uma ideia brilhante. Ele disse: já sei, vou recuperar o trabalho perdido. E aí ele tem uma ideia, ele tem um gesto, né? Que além de recuperar parte do crédito do seu patrão, ele diz o seguinte: eu vou fazer amizade com esses devedores. Eu vou fazer amizade com esse pessoal que está devendo. E aí o que é que ele faz? Chegou o primeiro, disse: quanto é que você está devendo? Não é? Vou dar um exemplo aqui: estou devendo R$100. Pronto, pague 50 e a sua dívida está quitada. Acabou? Opa, 50, 100 não tem não, mas 50 eu tenho para pagar. E ali dá aquele desconto, não é? 50. E tu, está devendo quanto? Rapaz, eu estou devendo R$100 também. Faz o seguinte, paga 80. 80 eu pago. Eu pergunto: esse pessoal que pagou
desconto, ficou triste ou ficou revoltado com esse funcionário? Hein? Triste, revoltado ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois, irmão. Nem ficaram tristes, nem ficaram revoltados, ficaram alegres, né? Quem é que não quer pagar uma conta com desconto? Ou seja, ele recuperou parte do crédito do seu patrão, porque aquele que devia 100 pagou 50, pagou a metade, e aquele que devia 100 pagou 80, pagou 80%, teve um desconto de 20%. E nisso o patrão dele achou bom ou achou ruim? Aí é interessante. Alguém quando lê esse texto rapidamente acha o seguinte: ele estava roubando o patrão dele de novo. Não, mas não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que o próprio patrão vai elogiar ele. Versículo aí, ó, Lucas 16:8. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. E eu digo mais, tudo leva a crer que ele talvez não foi nem demitido. Depois dessas ações todas, ele ter conseguido recuperar o crédito, né? Ele vai fazer amizade com aquelas pessoas, com aqueles devedores, porque fez de certa forma um favor e conseguiu recuperar parte do crédito do patrão. Aí você diz: senhor irmão Ronaldo, como é que alguém empresta 100 e recebe 80 e fica feliz? Porque obviamente o valor inicial emprestado não foi aquele, ou então provavelmente era um valor que se tinha perdido. A gente vê isso muito hoje, por exemplo, dívida de cartão de crédito. Tem uma ação que eu estou atuando, uma ação exatamente numa situação como essa de cartão de crédito, e a gente acabou judicializando. O cliente meu pediu, estava numa situação financeira muito difícil, e a dívida do cartão era 60 mil reais. Aí a gente entrou com a ação e aquela toda para recalcular os juros, porque o cartão de crédito, como os irmãos sabem, cobra juros exorbitantes. Colocamos um perito, fizemos um cálculo para tentar baixar o juro, para tentar reduzir a dívida, e o processo está tramitando. E essa semana a gente recebeu uma proposta, né? O próprio banco enviou uma proposta, disse: olha, para quitar a dívida, no lugar de pagar 60 mil, pague 6 mil. Né? Isso acontece, né, irmão? Acontece ou não acontece? Acontece, não é? Irmão Nélio estava contando um testemunho que aconteceu uma coisa parecida com ele. Aí por que os bancos fazem isso? Porque isso é um crédito que ele havia perdido de tudo. Então, para ele não perder de tudo, ele tenta recuperar parte do crédito, não é? Tem uma razão, tem uma explicação legal para isso, envolve também direito tributário, mas eu não vou entrar no mérito porque seria uma aula de tributário, e o objetivo não é esse. Mas os bancos, eles fazem isso, é uma modalidade deles recuperarem pelo menos uma parte do crédito. Então esse mordomo, ele foi muito feliz, porque ele conseguiu recuperar parte desse crédito. E aí, meus amados irmãos, eu quero dizer uma dica muito importante. Olha que a mensagem de hoje está sendo uma mensagem mais prática do que aquela mensagem efusiva pentecostal. Porque eu sei que muitos irmãos aqui não têm uma vida espiritual melhor, porque a vida também financeira pode estar prejudicada. A pessoa apertada, cheia de conta, aperreada, às vezes não dorme de noite pensando nas contas, aí vem na igreja, às vezes precisando de um norte para sair das dívidas, quem sabe abrir seu próprio negócio, né? E olha que coisa interessante, atos de bondade como desse gerente, como desse mordomo, como desse administrador, podem levar tempo para serem reconhecidos, mas pode ter certeza que se um dia lá na frente esse gerente batesse a porta de uma dessas pessoas, e esse é um dos objetivos da parábola de Jesus, né? Talvez ele alcançasse guarida, talvez essas portas fossem abertas, como está em Eclesiastes 11:1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Então às vezes você faz um gesto de bondade sem nenhuma pretensão, e lá na frente você vai precisar pessoa, e aquilo volta para você, né? E tudo isso é
a graça de Deus. E observa agora o texto, outro versículo que muita gente se enrola. Diz o texto o seguinte: granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Ô irmão Ronaldo, o que são riquezas da injustiça? A Bíblia, nesse texto, vai falar de duas riquezas: a riqueza da injustiça e a riqueza, vamos dizer assim, da justiça. O que a gente chama de riqueza da injustiça, nesse texto aqui, não é algo que veio de fruto de corrupção, mas a riqueza comum, a riqueza do mundo, a riqueza secular, a riqueza do seu salário. Então, aquele dinheiro que você ganha no dia a dia, ele não é um dinheiro espiritual. Então, a Bíblia chama isso de riqueza e da injustiça, a riqueza secular, a riqueza do mundo. Então, a Bíblia diz: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que você seja bem recebido quando precisar de algum deles. Ou seja, a Bíblia está dizendo: olha, seja amigo dos pobres, mas seja amigo dos ricos também, né? Porque às vezes você pode precisar. Aí tem gente: não fala com fulano de tal, não fala com cicrano. Meus amados, e uma dica importante: cuidado com as suas amizades. E aí onde está, mocidade também, procure amizades de pessoas que possam te levar para crescer, não é? Pessoas que te coloquem para cima e não te coloquem para baixo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, prudência no trabalho com os patrões também. Ora, quando aquele mordomo ele pensa nas consequências, sabe o que foi que ele pensou? Ele foi muito prático, é muito engraçado essa parte do texto. Ele diz assim: cavar eu não posso, não é? Podia ter um problema de coluna, alguma coisa, né? E ele diz assim: olha, cavar eu não posso, mendigar eu tenho vergonha. Aí quando ele pensou nas consequências de ser demitido, ele disse: rapaz, vou voltar no trabalho um dia aqui, vou chamar o povo, deixa eu voltar aqui para o meu trabalho de gerente, não é? Então muitas vezes a gente, como crente, não pensa nas consequências, né? Escuta o ouvido dizer: eita, agora eu vou pedir demissão, né? Eu estava recebendo um casal no escritório, casal não, na verdade o esposo, não é? E ele teve uma discussão muito severa, não era ninguém aqui da igreja, era um amigo lá do Rio Grande do Norte. E ele teve uma discussão muito severa com a esposa e disse assim: olha, eu vou pedir demissão só para não pagar a pensão alimentícia. Olha a cabeça do homem. Vou pedir demissão, vou me separar e vou pedir demissão só para não pagar a pensão alimentícia. Aí eu disse assim: vai, pede demissão, porque tu vai pedir demissão e sabe o que é que vai acontecer? Tu vai ter que pagar a pensão alimentícia do mesmo jeito. A diferença, cidadão, é que você não vai ter de onde tirar a pensão. E aí provavelmente você vai ser preso. E aí quando a justiça descobrir que você não tem como pagar, aí o advogado vai acionar judicialmente a sua mãe ou algum familiar seu que tenha condição de pagar. Ou seja, era uma ação totalmente imprudente que o homem ia tomar. Resultado: depois eu tive uma conversa com ele, hoje voltou para a família, está bem, esfriou a cabeça, né? O emprego lá está dando tudo certo. Ou seja, uma atitude impensada, uma atitude de repente, por falta simplesmente de um conselho, de alguém que abre os olhos. Então, meu amado irmão, se você está no seu emprego, né, não feche a porta que Deus abriu. Espere Deus abrir uma outra porta e você, tudo bem. Se Deus abrir outra porta, amém. Porque tem que dizer: não, agora eu vou viver pela fé, vou pedir demissão, não é? E Deus proverá. Vai fazer as coisas sem ouvir a Deus, para ver o que é que dá, né? Depois eu cheguei: pastor, olha por mim, está lembrado daquele culto de doutrina? Eu vou dizer desse jeito. Então peço orientação a Deus, meus amados irmãos, né? Para não fazer as coisas de forma impensada. Algum irmão lê para mim Isaías 1:3. Eu dei tanto glória no domingo que estou com a voz rouca aqui. Os irmãos compreendem que eu já estou um pouquinho mais devagar, né?
Isaías 1:3. Isaías 1:3. Olha que texto fascinante. O boi conhece o seu possuidor. Sim. E o jumento a manjedoura do seu dono. Sim. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha aí, tá vendo? O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o povo não entende. Então muitas vezes, meus amados irmãos, às vezes a gente tem que ter essa paciência. Ah, mas o patrão isso, o patrão isso não, vá orar por ele, vá servir da melhor forma, espere Deus abrir uma outra porta para você, não é? Não faça nada de forma precipitada, glória a Deus. Porque infelizmente, meus amados irmãos, sabe o que é que eu tenho ouvido muito? Por causa de alguns, a maioria dos crentes paga o preço, sabia disso? Por causa de erro de um ou dois, a maioria dos crentes paga o preço. Já ouvi pessoas dizer assim: ah, eu não contrato crente para trabalhar na empresa, mas nunca. Porque ficava faltando, colocando atestado médico sem estar doente, atestado falso, eu no posto de saúde, rapaz, eu estou com uma coceira aqui no pé, aí o médico toma 2 dias de atestado, né? Aí o patrão vai recebendo aquilo e vai descobrir que é mentira. Tem gente que diz: ah, para crente eu não vendo mais, a pessoa tem uma mercearia, um negócio fiado e não vende mais. A pessoa perdeu o crédito e a pessoa olha para ali sem olhar para você como crente. O primeiro nome que ela dá é crente. Olha, é crente, está devendo, é crente e não trabalha bem, é crente e está mentindo. Meus amados irmãos, hoje eu estava chegando na OAB e ouvi uma coisa linda. Lá tem um funcionário que ele está lá há 25 anos. Não preciso dizer o nome dele, né? Porque isso aqui vai para o YouTube. Mas entra presidente, sai presidente, entra gestão, sai gestão e o homem está lá trabalhando. Aí hoje eu entrei lá na OAB, conversei com ele, fiz uma pergunta: ô fulano, qual é o teu segredo, hein? Por que entra gestão, sai gestão e você continua aí trabalhando do mesmo jeito? Ninguém mexe com esse homem. E ele não é crente, viu? Ele não é crente. Sabe o que foi a frase que ele disse? Eu até anotei. Ele disse assim: faz 25 anos que trabalho aqui, mas todos os dias entro aqui como se fosse o primeiro dia. Olha que frase linda, né? Olha que maravilha. Faz 25 anos que eu trabalho aqui, mas todos os dias eu entro aqui como se fosse o primeiro dia. Você já viu funcionar no primeiro dia da empresa? É o que chega mais cedo, é o que sai mais tarde, é o que entrega tudo, não é? É o que cumprimenta todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem dificuldade para ele. Quem vai demitir uma pessoa assim? Não é? Claro, só se a empresa quebrar, uma situação muito difícil, né? Mas é uma realidade muito interessante de estar. Fulano, vou anotar essa tua frase aqui, porque eu vou dizer hoje na igreja. Provérbios 22, 29, a gente já está terminando. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa corte. Ou seja, a pessoa diligente, a pessoa que trabalha bem, a pessoa que serve bem na casa do Senhor, pode ter certeza que ele não fica no mesmo lugar, e naturalmente ele cresce, ele naturalmente avança, ele naturalmente é reconhecido pelo seu trabalho. E a parábola ela termina, vou ler aqui o versículo 11 de Lucas 16: pois se nas riquezas injustas não fordes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Riquezas injustas, no dinheiro, no seu ganha-pão, no seu dinheiro. Se no seu dinheiro, no seu trabalho, no seu dízimo, na sua oferta, se você não é fiel nem com isso, quem é que vai confiar para você as verdadeiras riquezas? Como, meus amados irmãos, Deus poderá confiar a você as verdadeiras riquezas que Ele tem?
fiel com o que é dos outros, como Deus dará aquilo que é meu? Portanto, tomou emprestado, devolva. Fez um empréstimo a alguém, pague. Eu deixei de emprestar livro, irmãos. Eu tinha tanto prazer em emprestar livro, mas o povo não devolvia. E eu deixei de emprestar. Não é pelo valor do livro, é porque todo livro meu tem as minhas anotações, tem os meus comentários. Eu digo, todo livro meu é único, porque tem o texto do autor e tem os meus comentários no rodapé. Às vezes alguém pede emprestado, a pessoa empresta, cadê o livro voltar? Não é? Eu tive que deixar de emprestar, com muita tristeza. Então, o irmão Ronaldo, mas eu não posso pagar, eu estou em dificuldade. Faça o seguinte, não se esconda da pessoa, não. Vá lá e diga para a pessoa, irmão, eu estou lhe devendo tanto, eu sei que eu estou lhe devendo tanto, eu estou com dificuldade para pagar, mas coloque uma maneira que eu possa lhe pagar. Eu não tenho dinheiro agora, mas eu posso lavar seu carro, eu posso pintar sua casa, eu posso fazer ali. Negocie, que eu tenho certeza que a pessoa vai te olhar como uma pessoa de bem. Vai dizer, está me devendo, mas veio aqui acertar as coisas. Porque às vezes a vida é assim, passa um momento difícil. Eu mesmo já passei várias vezes momento de dificuldade financeira, mas eu não posso estar me escondendo do credor. Eu tenho que chegar, rapaz, estou passando por esse momento, por essa dificuldade, né? Aconteceu esse imprevisto, que imprevisto pode acontecer na vida de qualquer um. Você pode estar bem aqui, pode acontecer uma batida de carro, uma coisa que Deus o livre disso, mas é um momento que você não esperava. Às vezes alguém da família pode adoecer, que Deus o livre disso, mas imprevistos acontecem na vida e às vezes você tem um gasto a mais e aí compromete seu orçamento. Glória a Deus. Então chegue para ele e diga, eu estou devendo, mas quero pagar. Eu sou um crente, eu sou uma pessoa de bem, me perdoe por não lhe pagar, mas eu quero ajustar a minha dívida. Quem sabe até você não vai ser perdoado. Eu lembro uma vez, meus amados irmãos, que logo quando eu comprei um dos meus primeiros carros, um Gol Bola, né? Eu bati num carro muito caro, um carro importado. Olha só, nos primeiros meses dirigindo, eu cheguei para aquele homem e disse, é o seguinte, eu não tenho condição de pagar o seu carro, mas eu quero pagar. Agora deixa eu procurar pelo menos alguma oficina que faça um valor menor que eu possa pagar. Aquele cara olhou para mim, viu a minha atitude e disse, faz o seguinte, não precisa pagar nada não. Ou seja, mas ele viu minha atitude, eu não fugi do local, eu não me escondi. Então seja homem, seja mulher, apresente-se à pessoa, diga, olha, a situação é essa, me ajude, o que é que eu posso fazer? E quem sabe, até da dívida você não vai ser perdoado, porque Jesus perdoou todas as nossas dívidas, toda célula de acusação. Então não deixe ninguém me acusar por ser um mordomo infiel. Antes disso, seja prudente, mostre que os filhos da luz podem ser prudentes. Entenda que essa advertência de Cristo não foi amaldiçoando a igreja, muito pelo contrário, foi para que a igreja tivesse sabedoria e procurasse ver que até os filhos da luz são muitas vezes mais prudentes que nós, mas isso não nos tira a responsabilidade de ser prudentes diante dos homens e diante de Deus. Que o Senhor aplique esta palavra em